Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre os adverbs of frequency, os advérbios de frequência. Bom, eu postarei esse vídeo em todas as minhas redes sociais. Caso vocês não estejam no YouTube, eu sugiro que vão para lá. O endereço é esse aqui, youtube.com/aula particular de inglês, ok? Bom, antes da gente iniciar a correção dos exercícios, eu gostaria de relembrar um pouco como funcionam os adverbs of frequency, ok? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, os adverbs of frequency, eles vão vir sempre antes do verbo principal. Eu não estou falando do verbo be, tá? Eu estou falando de todos os outros verbos, por exemplo, go, que é o verbo ir. Então, seja numa pergunta, numa frase afirmativa, numa frase negativa, eles sempre vão vir antes do verbo principal. Então, olha essa pergunta aqui. Do you often go to the gym in the evening? Do you often go to the gym in the evening? Você frequentemente vai para a academia no período finzinho de tarde, começo de noite? Yes, I always do. Sim, eu sempre vou. Então, aqui nós temos dois exemplos de advérbios de frequência. O often, que é frequentemente, e o always, que é sempre. Se eu estiver falando do verbo be, é lógico que o verbo be é sempre diferentão, né? No verbo be é o contrário, ó, ele vai vir sempre depois do verbo be, não antes, como os outros exemplos. I am always late for work, eu estou sempre atrasada para o trabalho, ou I'm always late for class, estou sempre atrasada para a aula. Ok? Uma outra coisa importante para a gente saber. Existem dois advérbios de frequência que eles têm uma regrinha especial. Eles podem vir antes aqui, ó, como todo mundo, sometimes, usually. Você às vezes, ou você usualmente, normalmente, vai para a academia no finalzinho do dia. Então, a resposta, ó, vou colocar eles na resposta também. Sim, eu, yes, I sometimes do. Sim, eu às vezes vou. Yes, I usually do. Sim, eu normalmente, usualmente vou. Então, eles podem vir antes do verbo, assim como todo mundo, mas eles também podem vir no começo da frase, ó. Sometimes I go to the, sometimes I do. Vou fazer uma respostinha curta para ficar mais rápido. Sometimes I do, usually I do. Então, eles podem vir tanto antes do verbo principal, aqui é o auxiliar porque é uma resposta curta, ó, tanto antes quanto no começo da frase, somente o sometimes e o usually, ok? Todos os outros têm que ser antes do verbo principal e o verbo be ao contrário, ele vem depois do verbo be, ok? Também temos aqui uma palavrinha diferente, que é o ever. Do you ever go to the gym in the evening? O ever, a ideia dele, como eu consigo explicar, é que ele quer que você responda com frequência. Do you ever go to the gym in the evening? Ele não quer só que você fale yes or no, ele quer que você dê uma frequência. Então, por exemplo, no, I never do. Eu nunca vou. Temos aí o never como advérbio de frequência, ok? Mais uma informaçãozinha para vocês. Quando eu inicio essa pergunta com how often, repare que por enquanto é só yes or no questions, né? Ó, respostas que essas perguntas são sim ou não. Quando eu começo com how often, com qual frequência, que é uma pergunta com WH, how often do you go to the gym, com qual frequência você vai à academia, eu não quero que você me responda I always go, eu sempre vou, porque sempre é relativo, é todo dia, 3 vezes por semana. Então eu quero detalhes. Quando você quer informar detalhes de frequência, esses detalhes vão sempre no final da frase. Por exemplo, I go to the gym 3 times a week. Ó, 3 vezes por semana, detalhes. Or I go to the gym every day, todos os dias. Ok? Então lembre-se sempre quando for colocar mais detalhes, esses detalhes têm que vir no final da frase, lembrando que uma vez por semana, once. 2 vezes por semana, twice. A gente fala twice, não é twice times, tá? Só twice. E de 3 em diante, a gente pode usar 3 times, 4 times, ok? Então vamos lá. Vamos à correção. Eu vou ler primeiro. Vocês tinham que ter colocado, né, as perguntas em ordem e ter respondido com essas palavrinhas aqui. Eu vou falar primeiro ler primeiro de forma devagar, né?
depois de forma mais rápida, mais natural e por fim traduzir. Vamos lá. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? O que você usualmente, normalmente faz aos finais de semana? I often play sports. I often play sports. Eu geralmente pratico esportes. Number 2. Do you ever go jogging with a friend? Do you ever go jogging with a friend? O verbo go jogging é como se fosse um trotar, um correr devagar. Você, às vezes, lembre-se que o ever você quer saber sobre frequência. Você às vezes, né? Como é que é? Trota com um amigo? I always go jogging alone. I always go jogging alone. Eu sempre, olha a frequência aí, troto, faço uma corridinha de leve, sozinho ou sozinha. Number 3. How often do you play basketball? How often do you play basketball? Com qual frequência você joga basquete? Quero detalhes. How often? I play basketball 4 times a week. I play basketball 4 times a week. Eu jogo basquete 4 vezes por semana. Como é detalhe, final da frase. Number 4. What do you usually do in the evening? What do you usually do in the evening? O que você usualmente, normalmente faz no final do dia? I almost always go online. I almost always go online. Eu quase sempre fico online, ou seja, mexo na internet. Number 5. How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Com qual frequência você vai para a academia? I never go to the gym. I never go to the gym. Eu nunca vou para a academia. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estudem bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau.